Shalom, paz para você, tudo bem? Chegamos ao último vídeo dessa série Como Interpretar as Escrituras, última lição desse trimestre, onde então estamos estudando sobre o tema Vivendo pela Palavra de Deus. O nosso verso central é Tiago 1:22, um texto muito interessante que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não basta apenas conhecer acerca da Bíblia, não basta saber apenas sobre Deus, não basta ter o conhecimento técnico, seja das línguas originais, seja da questão interpretativa, da hermenêutica, as regras, e buscar o conhecimento da história de Israel e político, social, do contexto em que a Bíblia foi escrita, se essa palavra não impactar a sua vida, se ela não transformar a sua vida. O próprio apóstolo Tiago aponta para esse caminho, que é preciso se tornar praticantes da palavra, não somente ouvintes. Existe um texto muito interessante que é conhecido como Shema. Quero em breve também comentar sobre esse texto, que é bonito, lá em Deuteronômio capítulo 6, onde diz: ouve, ó Israel, o teu Deus é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e assim por diante. Então, esse ouve, a palavra ouvir em hebraico, ela não quer dizer apenas escutar, mas tem a ideia também de obediência. Pode ser traduzido como obedecer. Porque imagine alguém aí que conheça de algum assunto, vamos pensar num esporte, né? Um esporte que eu gosto bastante, que é basquete, né? Imagine alguém que conheça muito de basquete, né? Conheça a história do basquete, que conheça sobre os jogadores, conheça até mesmo as regras. Isso significa necessariamente que a pessoa joga basquete? Não, evidentemente não. Então não é porque alguém conhece muito da Bíblia que de fato a pessoa ela pratica aquilo que conhece. Obviamente todos nós somos imperfeitos, todos nós temos algo a crescer. Todos nós estamos nesse processo de aprendizado e de colocar em prática os ensinamentos à medida que vamos aprendendo, descobrindo, entre aspas, né? Porque os ensinamentos eles estão na Bíblia, você apenas os percebe à medida que vamos percebendo as verdades bíblicas e colocando em prática em nossa vida, vamos crescendo. Essa caminhada ela é contínua. E o nosso guia de estudos ele falou de alguns aspectos importantes, que é da atuação do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, pode nos transformar. E aí é um parágrafo aqui muito interessante que fala assim: é muito importante estudar a palavra de Deus com atenção e com o método apropriado. Porém, igualmente importante, talvez até mais, é colocarmos em prática o que aprendemos. O objetivo supremo de nosso estudo da Bíblia não é adquirir conhecimento superior, por mais maravilhoso que isso seja. Não se trata de nosso domínio profundo da palavra de Deus, mas do controle da palavra de Deus sobre nós, mudando a nossa vida e nossa maneira de pensar. A Bíblia precisa mudar a nossa vida, a nossa maneira de pensar, mudar completamente quem somos. Como disse, isso é um processo. Então, é preciso ter uma conexão com Cristo. E Jesus é o grande exemplo desse relacionamento íntimo com o Pai e também desse relacionamento íntimo com as Escrituras. Jesus conhecia as Escrituras profundamente. Você deve se lembrar daquele episódio onde Maria se perde de Jesus se perde de Maria, e ela vai o encontrar junto aos doutores da lei, junto com os fariseus, com os escribas, e eles estavam admirados com o conhecimento daquele menino que possivelmente havia começado ali a sua fase adulta, né? Afinal de contas, no contexto judaico existe o Bar Mitzvah, onde a criança ela lê parte da Torá na frente,
e ela então é iniciada simbolicamente, cerimonialmente falando, na vida adulta, a esse rito de passagem. E possivelmente Jesus estava ali para fazer o seu bar mitzvah. E as pessoas, os fariseus, se impressionam com o conhecimento de Jesus. E Jesus demonstra esse conhecimento através dos seus ensinamentos e também quando ele enfrentou o próprio Satanás, frente a frente, e ele citou a palavra, citou as escrituras, está escrito. Ele cita Deuteronômio. É claro que depois o próprio Satã, o inimigo, ele vai usar as escrituras para confrontar Jesus, né? E até tem algo muito forte que o pastor Lucas Iglesias comenta, de que a partir de Gênesis 3, entendemos que o primeiro a falar acerca de Deus é a serpente, é Satanás. Então, o primeiro, entre aspas, a fazer teologia é Satanás, né? Falar apenas acerca de Deus, mas não falar com Deus, não ter um relacionamento com Ele. Então esse é o grande desafio, de sairmos daquilo que está na teoria e irmos para a prática. Dentro do contexto bíblico, conhecer é mais do que saber. Conhecer é você praticar algo. A palavra conhecer em hebraico tem essa conotação, esse significado. E no livro de Osés, por exemplo, fala que o povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento não é ali apenas o teórico, apenas saber acerca, conhecer as leis, as prescrições, as narrativas bíblicas. Não. O que faltava naquele contexto, que pode faltar também em nosso, é o conhecimento prático. Voltando ao texto de Tiago, que é muito interessante, capítulo 1, verso 22, nós já lemos, mas vamos ler de novo. Ele fala o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Para si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha que interessante. E depois ele vai dizer: se alguém supõe-se religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. Religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha que texto extraordinário esse de Tiago. E o filósofo, o teólogo Søren Kierkegaard, ele comenta o seguinte desse texto: quem ouve a palavra de Deus e a pratica é como uma pessoa que se olha no espelho e se lembra do que vê. De que maneira devemos nos olhar no espelho da palavra de Deus? Pergunta Kierkegaard. Para que possamos ser de fato abençoados? Ele responde que o leitor somente se beneficia de olhar para a palavra de Deus, para a palavra, se deixar de inspecionar o próprio espelho, passando a olhar para a sua imagem refletida no espelho. Mas, em vez de estarmos dispostos a olhar para nós mesmos no espelho revelador das Escrituras, tendemos, como pecadores que somos, a inspecionar o espelho. Quando começamos a criticar o espelho, perdemos de vista a nossa condição, nosso pecado e nossa necessidade de salvação. Olha que comentário interessante. Então, devemos olhar para esse espelho não com o intuito de criticar, mas de enxergar a nós mesmos. Eu vi um meme recentemente, bem interessante, que eu vou colocar aí. Quem é a pessoa que atrapalha na adoração, que atrapalha o nosso relacionamento com Deus? Sou eu. Então, a Bíblia é como um espelho, a palavra é como um espelho. E o Tiago vai usar essa imagem. Olha, se você olha para um espelho e vê a sua imagem, você não pode se esquecer dessa imagem. Mas aquele que não pratica, ele esqueceu da imagem que ele viu no espelho. Vai dizer também que aquele que não esquece da imagem, aquele que persevera,
não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado, esse será feliz, abençoado no que realizar. Aquele que considera a lei perfeita, a lei da liberdade. É daí que vem também aquela ilustração de que a lei de Deus é como um espelho. Quando você está sujo, você olha para o espelho. Você enxerga o pecado, a sujeira, e você busca então a cura, a salvação, busca a limpeza que há somente em Cristo. E ele termina dizendo do nosso papel, daquilo que é de fato a religião agradável, pura, sem mácula, que é justamente viver os princípios do reino. É visitar órfãos, viúvas, é aquilo que já encontramos na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, de que é preciso amar, principalmente aqueles que precisam, necessitam do nosso auxílio. E inclusive existe essa ideia de que Deus vai fazer juízo em prol dessas pessoas, dos menos favorecidos, em prol da viúva e do órfão, e ele vem em juízo para destruir os opressores, aqueles que esqueceram da causa da viúva e da causa do órfão. Isso é muito bonito, muito interessante. Portanto, aqui já entramos também em outro aspecto, que é Jesus de maneira nenhuma ele era contrário ao que nós chamamos de Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Isso, na verdade, considerava a Bíblia hebraica como a sua Bíblia. E nós estudamos isso. No início dessa série, isso ficou bem claro. Jesus não aboliu a lei, não aboliu o Antigo Testamento. Ele próprio disse que não veio tirar nem um menor sinal, nem um jota, nem um iota, está no texto grego, e nenhum sinal, por menor que seja, um tio, um acento que seja, ele não veio tirar, mas na verdade as Escrituras apontavam e apontam para a vinda do Messias. E dentro desse ponto de vista, é preciso tirar momentos tranquilos, momentos a sós, para termos um relacionamento com Deus. Para estudarmos a palavra e para orarmos, para falarmos com Deus. No meio agitado em que vivemos, é difícil ter momentos tranquilos. Na agitação, na correria do dia a dia, do trabalho, dos estudos e também das redes sociais e de tantas outras coisas, podemos ficar perdidos com o nosso tempo e não tirar tempo de qualidade com Deus. Mas que você tenha um tempo de qualidade com Deus para estudar a Bíblia, para orar, para buscar a Deus. E por último, o nosso guia, ele falou a respeito da memorização, a memória e também da canção, das músicas que podem servir também para memorizar o texto bíblico, para a reflexão do texto bíblico. E evidentemente, hoje nós temos grandes facilidades de acesso ao texto bíblico. Comparado com o passado, estamos nesse quesito de acessar o texto bíblico em vantagem comparado a como era o acesso ao texto bíblico, aos outros. Nem todo mundo tinha acesso, mas o que se prezava muito era pela memorização. Então, uma criança judia, uma criança hebreia, desde cedo ela aprendia, decorava textos grandes da Torá, e desde os 5, 6 anos eles já decoravam essas passagens importantes do texto bíblico. E é claro que não basta apenas decorar, não basta apenas saber onde está tal passagem, não basta ter apenas o conhecimento teórico se esse não é incorporado na sua vida. A memorização ela tem também o seu lugar, tem o seu espaço, porque te facilita às vezes a citar, ou até mesmo não de maneira literal, mas parafrasear um texto. Então é importante, sim, a memorização, não memorização por memorizar, sem uma reflexão, sem entender o texto, mas às vezes quando de tanto você ler o texto,
se você ler 1, 2, 10, 20 vezes, você acaba quase que decorando o texto, até as palavras como estão ali no texto. Então isso é interessante, né? Mas um outro aspecto também que era usado pelo povo de Israel, que é usado por nós também hoje, é a música, né? A música serve como memorização. Os salmos, por exemplo, eram cantados, existem outras porções também na Bíblia que são cânticos, né? Então é importante termos músicas bíblicas que não só nos ajudam a memorizar o texto, né? Mas a também refletir sobre o texto bíblico, meditar no texto, no significado daquela passagem específica ou de algum assunto que esteja relacionado com a Bíblia, com a vivência, com o Evangelho. Como tem sido a sua experiência com a palavra? Espero que essa série te ajude, te incentive a buscar cada vez mais estudar a Bíblia de maneira profunda. E além dessa série, existe uma live também que você pode pesquisar aí na playlist, está na pasta Lives, que é de como estudar a Bíblia. Convidei alguns amigos para uma conversa bem amistosa sobre esse assunto. Algumas dicas de como estudar a Bíblia, de como começar, de qual versão escolher, de quais são os tipos de versões, de traduções, os passos que você precisa levar em consideração ao estudar a Bíblia de uma maneira cada vez mais profunda. Inclusive também tem algumas indicações na descrição de aplicativos e também do site Bible Hub que ajudam-nos que são ferramentas para estudar o texto bíblico, para buscar palavras, línguas originais também, no hebraico, no grego, e também outras ferramentas. Um dos aplicativos que eu gosto bastante é o Bible Discover. Ele tem vários recursos como mapas, comentários bíblicos e além das versões em várias línguas, né, como inglês, espanhol, alemão, italiano, onde você pode ter uma noção mais ampla do texto bíblico, inclusive vendo os mapas. E existem muitos recursos, muitas ferramentas, muitas formas que a gente pode enriquecer o nosso estudo da Bíblia. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, que a cada dia estudemos e vivemos também a palavra de Deus através da nossa prática. Que as pessoas percebam a transformação que a Bíblia está fazendo, que o Espírito Santo, que Cristo está fazendo a cada dia em nós. E aí, você gostou do vídeo? Curta aqui, aperte o like, compartilhe com os seus amigos também. Se inscreva se você ainda não é inscrito, tá? E também ative o sininho das notificações. Que o Eterno te abençoe. Estamos juntos. Qualquer coisa pode comunicar. Comente também o que você achou. Comente o que você achou dessa série. E se você não assistiu todos os vídeos dessa série, volte lá nos vídeos, assista para que você possa acompanhar todo esse assunto de como interpretar as Escrituras. Um abraço a você, até o próximo vídeo.